Olá, criticantes de todo o planeta, bora bater um papo crítico? Eu sou o Teor e falo diretamente de Belo Horizonte e nesse episódio eu tô acompanhado de... Kiral Alquimista, eu estou numa taberna, instalando um caldo aqui, tomando um café. Bom demais, é isso aí, Kiral. Obrigado por aceitar participar e bater um papo aqui. E você trouxe uma frase importante pra gente discutir aqui. Eu vou tocar o gongo e você fala a frase pra gente, pode ser? Fechou. Você não joga RPG pra contar histórias. Bora conversar? 20 minutos no cronômetro, valendo! Tá valendo então, Kiral, o nosso papo aqui. 20 minutos, me explica melhor. Por que você acha que a gente não joga RPG pra contar histórias, cara? Cara, antes de tudo, essa frase, ela não pode ser lida ou ouvida, nesse caso do podcast, de maneira descontextualizada. Eu entendo que existem RPGs que a gente joga sim para contar histórias, mas ela estava dentro de um contexto, né? Eu estava resenhando um livro que falava sobre a história do D&D como um todo, e essa frase foi colocada dentro de um canal em que a gente faz um tratamento em cima do que a gente chama de D&D antigo, que é esse D&D setentista, é o D&D original e seus irmãos próximos, que esse design e sistemas desenhados sobre esse design não envolvem um RPG de contar história, embora a gente tenha RPGs desenhados para contar história. Então a chamada foi dentro desse contexto. Qual a ideia geral? Existem sistemas, e esse era o objetivo do vídeo, né? Essa frase, ela tá amarrada a um vídeo que eu fiz com essa frase e que chamou muita atenção, deu muita discussão boa, mas muita gente foi lá não interpretando ela no contexto. Então eu quero aqui usar também aqui para a gente poder destrinchar um pouco mais, mastigar e falar um pouco mais. Então primeiro vamos lá. Existem escolas diferentes de RPG. Eu não vou aqui encerrar as possibilidades, eu não me considero um designer estudioso das variantes, mas eu vou colocar alguns aqui para a gente poder criar um conjunto funcional de papo. Então, na minha interpretação, existe RPG que a gente chama de RPG narrativista. E isso vem do equivalente em inglês do storytelling. Storytelling, se você for traduzir ao pé da letra, significa contar histórias, né? E que a gente costuma usar narrativismo, mas é contar histórias ao pé da letra. Esse tipo de RPG, na minha interpretação, é o RPG desenhado para contar histórias. Então, esses RPGs, eu dei o exemplo no vídeo do Seven Sea, né, o Sétimo Mar, que é do... eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, vocês vão procurar aí, vão lembrar. Eu tava na minha cabeça aqui, minha cabeça é meio de tiozão, esqueci. Mas a gente tem outros, né? A gente tem, por exemplo, o Fate. A gente tem os PBTAs, que é os Powered by the Apocalypse. Então, existem engrenagens que são desenhadas para você disputar ou construir de maneira conjunta a história. Tem alguns que, inclusive, nem tem mestre, né? Que é o caso do Fiasco. Ele é um RPG desenhado sem mestre, em que todo mundo tá ali construindo uma história coletivamente, disputando e construindo, disputando e construindo. Então, a minha ideia é mostrar um contraste. E o melhor, eu não sou um grande expert de RPG narrativista, não é a escola que eu gosto e jogo regularmente, mas tem alguns que eu conheço, principalmente o Sétimo Mar, que eu participei do financiamento coletivo, já mestrei, e eu mostrei ele como exemplo, em que ele tem mecânicas expostas, engrenagem exposta, em que o jogo parte do dado. Você joga o dado diante de uma cena, soma ali a mecânica, pega esses raise points que são resultado dessa somatório de atributo que você faz com a perícia, que vai te dar a mecânica para você assumir momentos narrativos. Então isso conversa com aquela frase, aquela expressão famosa que é a narrativa compartilhada. De onde vem isso? É a ideia de você ter mecânica que vai te permitir construir história. Construir não, é assumir narrativamente o momento da história. Então você vai... Isso é um RPG de contar história. Porque você vai subir de nível quando você desenvolve personagem, você assume momentos narrativos e você controla toda a história que está acontecendo ali. Então existem sistemas que conversam mais com essa proposta. O D&D não é assim, principalmente o D&D antigo. Quais são as mecânicas do D&D antigo, se a gente pensar o pacotinho de regras ali? Você tem taco, por exemplo, contra CA, ou ataque contra CA, né? É uma mecânica que vai te avaliar se você acertou ou não um dano. Você tem salvaguardas, que vão avaliar se você vai virar pedra diante de um olhar de uma medusa, ou vai cair no canto de uma sereia, ou se um veneno vai te afetar e você vai ser envenenado. Então você tem o moral, que vai avaliar se as criaturas vão quebrar diante de uma situação de tensão, medo de uma magia, alguma coisa do tipo. Então é sempre mecânica de risco. Você não tem mecânica que te dá controle narrativo, então você está sempre jogando contra o risco.
ou dados que são geradores, para avaliar, por exemplo, quantos pontos de vida tem um monstro, quantos monstros tem ali. Se o tempo atmosférico no nosso livro, né, o D20 de RPG, a gente tem uma flor do tempo. Você pode ver, tá chovendo, não tá chovendo, você usa esse dado para gerar. Então você tem dado como gerador ou mediante risco. Então, a história não significa que esse jogo não vai gerar histórias, mas a história ela é o resultado do jogo. Então, resumidamente, qual é a diferença? Tem RPG que você joga para contar histórias e tem RPG que você conta a história do que foi jogado. Resumidamente, é isso que eu tentei dizer lá, cara. Entendi. Seria mais na intenção da ferramenta, assim, né? É porque, qual era, no final das contas, qual era a minha intenção com esse vídeo? É mostrar que a gente não pode ter, nesse jogo, uma expectativa de história. Se você vai lá, cria o seu personagem e fala, olha, eu sou filho bastardo do rei tal, que eu vou ser o Aragorn, né? Um rei caído que vai reivindicar o reino de Gondor e não sei o quê. Nesse jogo, como o risco é a vida do seu personagem, você tá postando ele, você tá jogando o jogo jogado, o resultado real da mesa pode ser que no primeiro desafio você não investigou bem a ficção, pisou na armadilha, caiu no fosso e morreu. E beleza. Então você não pode criar essas expectativas de história, do que vai ser legal para a história, porque o jogo não vai te dar isso. Então essa ideia de que essa cena vai ser legal, é isso que meu personagem faria, isso conflita com o jeito do jogo funcionar. Porque o jeito do jogo funcionar é mediar risco. Então ele está inserido numa esfera que eu chamo de realidade cruel. Eu estou até desenhando isso melhor para explicar melhor nos próximos diálogos, né, que a gente fizer. Mas o que é a realidade cruel? Que a realidade dessa ficção, ela não tem os personagens como protagonistas. O jogo é o jogo e o resultado é o resultado. Então, se você achar que é legal você enfrentar aqueles gigantes porque você odeia gigante, e se o resultado real for que você foi massacrado pelos gigantes, beleza, esse é o jogo jogado, né? O resultado é real. Você não vai ter um ponto de destino ou qualquer coisa que te salve de uma decisão ruim. Então, decisões subótimas ou ruins provavelmente acompanharão resultados ruins. A não ser que você dê sorte, porque a sorte também faz parte. Então, assim, essa era a ideia do vídeo em geral, né? Eu nem achei que ele fosse dar tanta polêmica. Eu acho que talvez é porque eu não expliquei tão bem. Acho que também uma falta de conhecimento da pessoa que ouve a frase também em diferenciar e ter clareza de diferenciar que existem diferentes tipos de RPG com diferentes intenções, também diferentes escolas, né, vamos falar assim, tradições de jogo que usam esses diferentes tipos, né. Falei isso porque eu fiz uma pesquisa, que há um tempo atrás, eu fiz 2 vídeos, né, um da história do RPG, mostrando 13 tipos que eu elenquei de estilos diferentes de mecânicas, né, então tem lá o naturalismo gagaxiano, tem toda a questão de RPGs também, representativismo, RPG como jogo, mas também tem os movimentos, né, que é, por exemplo, o Old School Revival, né, que tem muita treta aí sobre definição sobre o que é, o que não é, próprio narrativismo, o que é tradicional, jogo tradicional ou não. Mas a minha pergunta pra você no meio disso, assim, eu concordo com você que a história num jogo de D&D, por exemplo, na proposta aí do D20, no D&D antigo, ela é o resultado. Mas você, acha que dependendo do modo como se joga, ou seja, eu vejo isso acontecer, sabe, as pessoas pegam um D&D, sei lá, pode ser o antigo, pode ser a 5ª edição ou qualquer outro sistema, e elas jogam ele, de um modo diferente a qual era a expectativa inicial que a mecânica dele propõe. Então, se esse D20, por exemplo, só pra te dar um exemplo, né, que é o sistema lá que é baseado nesse estilo de jogo do setentismo, etc. Ele propõe isso. Se alguém chega, um grupo chega tentando jogar isso com essa expectativa de contar a história, e aí vai fazendo pequenas modificações aqui e ali, você acha que isso é possível ou você acha que isso é simplesmente você tentar, tipo, pregar um martelo na parede usando um serrote, né, fazer algo com a ferramenta errada? Não, assim, é importante também a gente falar que a gente não tá aqui, não é bem isso. Se você tá jogando errado, não é isso não. A ideia aqui é uma discussão filosófica sobre design de jogo, né? Não é sobre a sua mesa ou a mesa de ciclano. Tanto é que o próprio D&D original, quando ele foi desenhado, ele resultou em outros estilos. Lá nos anos 70 tinha gente que relatou que estava jogando D&D com a ficha de um personagem nível 80, matando deuses.
E então, assim, a escola narrativista, a escola épica, né, dessas fantasias épicas, ela também emergiu dentro do D&D. Então não dá para falar que a pessoa está jogando errado. O ponto é, né, o ponto acima de tudo é, a gente está discutindo a filosofia do design por trás. Tem sistemas que funcionam melhor diante de uma mentalidade. Então você pode fazer essas derivações. Assim como a gente pode falar, olha, você vai jogar futebol, né? O futebol, ele também não é um jogo de contar história. O futebol é um jogo que você vai entrar em campo Sim, para ganhar o jogo. Você tem que fazer mais gol que o seu adversário, certo? Se o certo. resultado desse jogo jogado for um 7-1 para a Alemanha, não era o sonho do alemão, né? não era o objetivo do alemão quando ele entrou em campo, nem do brasileiro. O objetivo era ganhar o jogo. E o resultado emergente daquele jogo, por sorte, por decisões ruins, porque entrou o Bernard Alegria nas pernas ao invés de entrar um meio de campo melhor, porque o Filipão convocou o sogro dele lá ao invés de convocar o Miranda, e aí na hora que o Thiago Silva saiu, ao invés de ele pôr um zagueiro de verdade, ele inverteu o Dante. Tudo isso é resultado do jogo, das escolhas ruins ou boas que rolam dentro do jogo. E aí o caos, ou o controle diante do desafio, fez o resultado genuíno daquele jogo ser o 7-1, né? Então, o Aham. resultado do jogo, como agora, o Haaland acabou de arrebentar o Brasil, Noruega. A gente pode falar, mas ele substituiu mal o Neymar, mas não poderia ser o Vinícius Júnior bater o pênalti. O se não existe. O jogo é jogado. Se o Vinícius Júnior deveria ter pegado a bola e bater o pênalti ou não, eu não sei. A questão é, você tá jogando para vencer. E você tomou decisões ruins, boas, deu azar, e o resultado genuíno foi o resultado do jogo. A história vai vir depois disso, sacou? Essa é a ideia. Perfeito. Agora, você Eu pode entrar em concordo campo e demais. falar, vamos contar aqui a história do 7-1? Vamos! Só que você imagina jogo 0-0, você entrando em campo agora e vai falar, vai ser 7-1. Muito improvável que você consiga promover essa história se você não tem ferramentas de manipular esse jogo. A não ser que você tenha. Não, pega aí, cara, eu tenho uma carta aqui do destino, juiz. 5 minutos, todo mundo tá congelado e eu pego a bola e faço o que eu quiser. Aí, beleza. Então, assim, essa é a brincadeira, sabe? Não tá errado, não quero dizer que a pessoa A ou B tá errada, mas existem designs de jogos que te favorecem uma dinâmica ou outra. E o que a gente tenta trazer ali é mostrar assim, olha, a mentalidade por trás do design desse jogo te dá esse tipo de decisão. Você vai jogar para sobreviver, sacou? Você vai jogar para sobreviver, vai jogar para vencer. Se você perder, tentar perder de menos. Então morreu um personagem, alguém virou pedra, não sei o que, vamos tentar perder de menos. O jogo é assim, você tá jogando o tempo todo diante da realidade que tá se posta a cada novo resultado do jogo. E aí você vai lidando com isso. Acho que essa analogia do futebol é muito feliz, porque assim, eu consigo pensar também em exemplos desse futebol. Vou dar um exemplo, agora a gente tá gravando na época da Copa, né, se você estiver ouvindo isso aqui vários anos, por isso que É, tá tão 2026. falando isso. E aí, assim, o que acontece é que você pode tentar já entrar, igual você falou, pra contar uma história, por exemplo, do Messi, que, cara, é a última Copa dele, ele vai ganhar. E você pode tentar, se você quiser, tentar subverter essas regras pra contar essa história. Mas eu sinto que isso quebra uma coisa que é aquela, assim, a expectativa, a confiança, talvez, de que, pô, perde a graça, vira um negócio muito. Fica falso, assim, Bom sabe? paralelo, cara. Vamos supor. Bom paralelo. Vamos simular aqui que exista uma intenção do Messi chegar na final. Tem gente que tá acusando isso, né? Eu não vou É, entrar no jogo do mérito. Egito. É, tem gente que está acusando isso. Eu não vou entrar nesse mérito se está certo ou não, se é verdade ou não. Mas vamos simular que há essa intenção. O Messi, 39 anos, seria legal ele chegar na final e repetir a final da Copa passada contra a França. Vamos simular que isso seja verdade. Como o jogo, esse jogo, que é o futebol, não te dá ferramentas de controle narrativo, para ter esse controle narrativo, você tem que manipular o jogo. Você tem que artificialmente interferir no jogo que não está no design dele. Por exemplo, anulando um gol lá contra o Egito, que é duvidoso, dando um pênalti duvidoso a favor de um cara, dando um amarelo para cá ou para lá para controlar o adversário. E isso é mais ou menos fazendo um paralelo com o que acontece com o D&D quando alguém quer contar uma história, ou o Messi quer contar a história dele. Ele joga o dado atrás do escudo e falsifica o resultado. Às vezes a galera vence uma hidra, ele põe outra maior e mais poderosa do nada, assim, Uhum. pá! Aumenta o HP, né? Muda o ponto de vida. Por quê? Porque esse jogo não te dá ferramentas de controle narrativo nessa intensidade. E como você tem uma expectativa de uma batalha épica, de um jogo muito legal, você quer colocar a galera entre aquele limite da ameaça né, da sobrevivência da ameaça, mas o jogo não te dá essas ferramentas,
você fica sempre tentando manipular. Quando você se entrega pro resultado do jogo jogado, o jogo fica muito mais legal, muito mais genuíno, né? Que é o que a gente busca. Mas tem sistema, como eu falei alguns exemplos aqui do Fiasco, Sétimo Mar, que já conversam melhor com isso. Porque o jogo ele tem menos letalidade, ele vai estar mais bem amarrado a essa dinâmica de desenvolvimento de personagem. Então a ideia é, se você gosta muito disso, talvez tenham ferramentas que facilitam o seu jogar com isso. Não significa que você não consiga fazer com outro, mas eu tenho certeza que o ouvinte aqui, você tem vários exemplos de situações polêmicas em que alguém deu ali uma roubada no dado ou ficou frustrado porque morreu no veneno, virou Uhum. pedra a hora que não devia e ficou puto porque não entendeu o design do jogo, entendeu? E eu acho que isso só exacerba, assim, a gente ter clareza sobre o tipo de jogo que a gente quer jogar, né? Qual a ferramenta que a gente vai usar e, assim, deixar isso explícito, né? Ser claro. Eu acho muito legal o The Vintage, tá? Fazendo um pouco de elogio aqui, né? No sentido de que ele deixa muito claro pra quem pega o jogo o tempo inteiro qual que é a proposta dele. Pra que você vai usar esse jogo? E isso é muito importante porque a gente vê RPGs e vários jogos que dizem ter uma proposta, mas na prática ele cumpre outra coisa que não aquilo que ele está dizendo que propõe, né? Então ter essa clareza, seja no design do jogo, ter isso escrito, ou então você mestre, olha, eu vejo que esse jogo propicia isso, eu quero um jogo nesse estilo, vocês topam? Conversar isso antes é muito importante, né? Assim, de modo geral. Então, essa foi a nossa intenção, né? Então, já que você citou o D20 de RPG, vamos entrar nessa seara. Como que a gente desenhou o D20 de RPG? Eu peguei uma campanha que eu comecei a mestrar de D&D original para jogar com as ferramentas do D&D original à Vera. O que tinha no livro? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a caixa e vou jogar com o que esse livro está me informando. E essa experiência em campanha foi me dando um entendimento na mesa que, somado aos estudos de filosofia e estilo de jogos que conversavam com esse design, ela foi me dando um entendimento mais consistente de como aquelas ferramentas funcionam e qual era o objetivo daquele jogo. A gente poderia direcionar isso para um outro tipo de jogo? Poderia, é o que você falou. Eu vou colocar uma regrinha da casa aqui que dá um ponto de destino. Na hora que a galera for tirar o personagem, ao invés de tirar com 3d6, vamos jogar 4d6 e tirar o menor. Vamos mudar os bônus e colocar bônus maiores. Você vai criando ali elementos mais heróicos, você vai criando ferramentas, né, um ponto de destino, uma coisa assim, para ir puxando para o lado que você quer. A nossa intenção foi assim, não, vamos buscar entender essa estrutura de regras, e aí isso foi nos dando capacidade de fazer intervenções conscientes e criar textos complementares explicativos que resultaram no D20 de RPG, que é o quê? O resultado desse metabolismo da experiência longeva de campanhas. Foram 4 anos, né? Eu comecei a campanha em 2020, o livro saiu em 2024. Então foi uma experiência longeva de grandes campanhas que a gente experimentou e estressou para chegar nesse resultado que é o RPG estratégico. Então, a gente escreveu o livro já com essa mentalidade, que você não joga para contar história, embora histórias muito legais possam surgir do jogo, mas elas são resultado do jogo. Resumidamente é isso. Uhum. Bacana demais. Assim, de modo geral, seria muito melhor se a gente pudesse conseguir perceber essas intenções, né? Mas acho que às vezes até os próprios game designers, né? E eu falei isso porque eu tô tentando escrever também, tô montando um sistema aqui. Muitas vezes você pretende uma coisa com a regra e na hora que você coloca na mesa e vai testar, aquilo cumpre o papel oposto, né? Então nem sempre você consegue, por isso que eu acho que é muito necessário isso que você falou de testar muito, esse processo de playtest para ver se aquilo realmente cria a expectativa que você tinha, né? E assim, isso não significa que eu acho que a galera não tem que testar, né? A gente tem que testar, a gente fica com, dá um frio na barriga, se tá bom o suficiente. Tem coisas que a gente só vai ver depois. Eu vou dar um exemplo aqui, né? No D20 de RPG, não tem o clérigo como ele é no D&D antigo. A gente colocou o magista. E o magista e o especialista são duas classes que são releituras do ladrão e do clérigo. E aí, Opa, acabou. opa, Ô, acabou. tá bom que a gente já tava mudando de Fica, assunto, né? é, fica o convite então, Guiral, para você voltar e a gente falar sobre as diferenças do magista e etc em Com outro episódio certeza, aqui, cara. certo? Com certeza. E também quem quiser saber, também tem vídeo sobre eles, né, no canal, tem lá no livro, pode pegar e dar uma lida. Bom que você já indica daqui a pouco. Vamos primeiro pro momento do salve, Kiral. Momento do salve. O que é o momento do salve, tá? No seu turno aí, você vai ter uma ação e uma ação bônus pra mandar 2 salves aí pro pessoal.
beleza? Vou começar aqui no meu turno, vou mandar um salve, primeiramente lá pro pessoal do Discord do Dados Críticos, que tá sempre trocando ideia, então um grande salve aí pra vocês. E o Minha Ação Bônus vai um salve pro pessoal que é apoiador do Dados Críticos aqui, que ajuda esse canal a se manter, seja membro no YouTube, seja em outro lugar apoiando aí. O turno é seu, Kiral, seus salves. Cara, o meu primeiro salve vai pra galera do Apoia-se D20 RPG, que tá ali ferrenhamente para colaborar com a nossa produção, para poder financiar arte, capa legal, revisão, direitos autorais. Então a gente tem um grupo de apoio cujo objetivo é esse fomento e a galera abraçou a causa. A gente tem um grupo do WhatsApp desse apoio, essa galera tá lá trocando muita ideia e ajudando a produzir, tá? Vai surgir muita coisa legal desse próprio grupo. Então esse é o meu salve primário. E o meu salve bônus é para você, ouvinte, que se não conhece esse jeito de jogar RPG e a nossa releitura do D&D antigo, fica aí convidado para ela conhecer. Então salve para você que tá aqui dando um apoio geral ao RPG. Bom demais. Pra finalizar, tem um momento de inspiração, ó. É o momento inspiração. O que é o momento de inspiração, Kiral? É um momento onde na sua ação é baseado em Pathfinder, tá? Então você vai ter 3 ações pra indicar pra galera, pra inspirar nosso ouvinte, mas tem que ser ação mesmo, tá? Veja, entre, leia, aguarde. Então fala 3 ações aí. Vou começar aqui, ó. Primeira, entre no canal do Kiral, tá? Então, Kiral Alquimista lá no YouTube, entre e siga ele, então fica a minha primeira ação. A minha segunda é você avaliar aqui o podcast do Papo Crítico. Se você, mesmo que você não ouça no Spotify, entra no Spotify, avalia lá com 5 estrelas ou com a estrela que você quiser, mas avalia lá porque ajuda muito. E a terceira ação que eu vou usar aqui é para você comentar. O que você achou desse nosso papo aqui? Comenta e também pode vir participar se você quiser aqui, só trazer sua frase forte, tem aí como participar na descrição. Kiral, o turno é seu. Minha primeira ação eu vou reforçar para você entrar no canal do Theory. O Theory é um grande amigo, produz muito conteúdo, dados críticos. Inclusive, boa parte das nossas lives e coisas ao vivo foram graças à ajuda que ele deu pra gente usar o OBS, que eu sou tiozão, não sei usar. Então o Theory é um cara sensacional, faz vídeo de tudo, ensinando muita coisa, e eu acho super válido, um XP sempre útil. Minha segunda ação é para você ler o D20 de RPG, porque o PDF é gratuito, a gente tem um site que tem toda a SRD dele para você usar online, tem os painéis de DM para você montar sua mesa de hexcrawl, montar aventuras, tem tudo ali dentro do site em termos de SRD, que é acoplado à ideia do livro, mas o livro tem um diálogo, eu escrevi ele com a ideia de que ele fosse autônomo, você não precisasse da minha explicação para entender o livro. Então, se você ler o livro, você vai ter um grande conhecimento do RPG que a gente propõe. E a minha terceira ação, se você quiser continuar esse papo, você pode entrar no nosso Discord ou no nosso grupo de apoios para continuar trocando ideia, ter um papo continuado aí. Beleza, vou pôr todos os links aqui na descrição. Muito obrigado a você, Kiral, por vir aqui, o convite está aberto para voltar. E você, nosso ouvinte também, muito obrigado por me dar o seu bem mais precioso, que é seu tempo. Até mais, até nossa próxima aventura. Tchau! Tamo junto, valeu!